Entrevista exclusiva à correspondente da CNN Brasil, Priscila Yazbek, o ex-procurador de Nova York disse que assessores de Donald Trump podem ser punidos e até presos por cumprirem decretos ilegais assinados pelo presidente americano. E é com a Priscila Yazbek que a gente vai conversar ao vivo agora com mais detalhes sobre esse assunto tão importante. Priscila, muito bem-vinda, boa tarde para você. Oi, Ju, boa tarde para você, boa noite para vocês agora, a todos que nos acompanham. Eu conversei então com o Nick Ackerman, que é ex-procurador aqui de Nova York e que foi um dos integrantes, inclusive, do processo de Watergate, que foi um escândalo político da década de 70 envolvendo o ex-presidente Richard Nixon e que tem acompanhado de perto a política americana. Ele que está direto no noticiário aqui dos jornais comentando tudo o que está acontecendo, e ele falou o seguinte para mim, Ju, que essas medidas que são tomadas por Donald Trump e que têm questionamentos constitucionais, como, por exemplo, aquela medida de eliminação do direito de cidadania por nascimento para as pessoas que nascem aqui nos Estados Unidos, ele falou que aqueles integrantes do governo que levarem essas medidas a cabo, assim como outras medidas, como, por exemplo, as medidas que prevêem o corte e o encerramento abrupto de envios de recursos de programas federais, essas pessoas elas podem responder criminalmente, e ele falou que se essas pessoas ignorarem a justiça, no limite elas podem acabar na cadeia. Foram as palavras então de Nick Ackerman. Lembrando que no domingo o vice-presidente J.D. Vance disse que juízes não têm permissão para controlar o poder legítimo de Donald Trump, e no mesmo dia Trump disse que nenhum juiz deveria ser autorizado a tomar decisões como essas, ao comentar algumas decisões de juízes que bloquearam algumas das ordens executivas dos decretos que foram assinados por Donald Trump. Até o momento, entre os decretos que foram barrados pela justiça estão a eliminação do direito à cidadania por nascimento, a transferência de mulheres transgênero para prisões masculinas, também o afastamento de funcionários da USAID e o acesso do departamento pela equipe de Elon Musk. Foram algumas dessas medidas, então, também para esse acesso de Elon Musk a informações sigilosas do Tesouro, que foram barradas pela justiça. Essas falas de Donald Trump e J.D. Vance no final de semana foram interpretadas por muitos aqui nos Estados Unidos, muitos analistas, como falas que insinuariam que em algum momento o governo Trump poderia ignorar algumas decisões judiciais. E aí esse ex-procurador disse para mim que isso não vai acontecer. E ele disse também, falou sobre dois pontos importantes, que o Donald Trump está tomando prerrogativas que são do Congresso americano, que dizem respeito ao uso do orçamento, e ele falou também que essas medidas vão ser barradas, mesmo na visão dele, se chegarem à Suprema Corte de maioria conservadora, porque elas acabam ferindo princípios muito básicos da Constituição. Vamos ouvir. You've got a extreme group of people that are surrounding Donald Trump, that are taking these positions that are completely off the wall, completely outside the Constitution. And I think that the courts are going to put them down. I mean, even if it comes to the point where they refuse to carry out the orders of the court's going to call people in, the court's going to take testimony, is going to find out who's responsible for not issuing the money, and some people could wind up going to jail, being in contempt of court for not doing what they're supposed to do.